Olá, meus caros, sem mais demora. Bora pro vídeo. A Área 51 é sem dúvida um dos locais mais misteriosos e envoltos em segredo de todo o planeta. Localizada no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, ela tem alimentado durante décadas teorias de conspiração, rumores sobre OVNIs e alienígenas, e até mesmo questionamentos sobre o próprio governo americano. Mas o que realmente acontece por trás dos portões e cercas eletrificadas dessa base altamente restrita? Quais são as verdades, os mitos e as histórias que orbitam a Área 51? Para entender a importância e o fascínio que a Área 51 exerce sobre a imaginação coletiva, é preciso voltar no tempo, para a década de 1950, quando o mundo estava mergulhado na Guerra Fria. Nesse período de tensão entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética, o desenvolvimento tecnológico e militar era prioridade absoluta. Em meio a esse cenário, o governo americano precisava de um local remoto, longe de olhares curiosos, para testar aeronaves experimentais e desenvolver tecnologias de espionagem. Assim, nasceu a Área 51, oficialmente conhecida como Groom Lake, devido ao lago seco que compõe a região central da base. O sigilo extremo em torno das atividades da Área 51 foi, desde o início, uma das marcas registradas do local. A base não aparecia em mapas oficiais. Seus funcionários eram transportados diariamente em aviões sem identificação, e qualquer tentativa de aproximação era severamente desencorajada, com placas de advertência e patrulhas armadas. Isso, é claro, só serviu para alimentar a curiosidade do público. Se o governo estava tão empenhado em esconder o que acontecia ali, deveria ter algo realmente extraordinário para proteger. Ao longo das décadas, relatos de avistamentos de luzes estranhas no céu começaram a pipocar nas cidades vizinhas. Muitos desses relatos eram, na verdade, observações de testes com aviões secretos, como o U-2, o SR-71 Blackbird e, mais tarde, o F-217 Nighthawk, o famoso avião invisível. O problema é que, para a população leiga, essas aeronaves de design futurista pareciam completamente fora da realidade, e logo começaram as especulações sobre visitas extraterrestres e naves alienígenas. A partir dos anos 1980, a Área 51 entrou de vez para a cultura pop, especialmente após as declarações de Bob Lazar, um suposto ex-funcionário que afirmou ter trabalhado em engenharia reversa de espaçonaves alienígenas dentro da base. Apesar de suas credenciais serem contestadas até hoje, Lazar colocou a Área 51 sob os holofotes do mundo todo. Programas de televisão, filmes, livros e jogos eletrônicos transformaram o local em sinônimo de segredo, mistério e vida extraterrestre. Mas afinal, o que é verdade e o que é mito quando se fala da Área 51? Para responder a essa pergunta, é necessário separar o que já foi oficialmente reconhecido do que permanece apenas no campo das teorias e especulações. Em 2013, pela primeira vez, a CIA admitiu publicamente a existência da Área 51, liberando documentos que detalhavam parte dos projetos desenvolvidos ali, em especial o programa U-2, que revolucionou o reconhecimento aéreo na época da Guerra Fria. Esses documentos, embora altamente censurados, confirmam que a base sempre foi um centro de testes de aeronaves experimentais e tecnologias de espionagem. O objetivo era manter os Estados Unidos na vanguarda da tecnologia militar, sobretudo em relação à União Soviética. No entanto, apesar dessa abertura parcial, muitos detalhes permanecem classificados. A segurança da Área 51 é inigualável. O espaço aéreo sobre a base é restrito, patrulhas terrestres monitoram constantemente a região, e qualquer tentativa de aproximação é tratada como ameaça à segurança nacional. Isso faz com que novas teorias floresçam a cada ano, pois o mistério ainda é parte fundamental da identidade do local. Uma das principais questões que intriga o público é: existem mesmo evidências de vida extraterrestre guardadas na Área 51? Até hoje, não existe nenhuma prova concreta que confirme essa hipótese. Todos os relatos de discos voadores ou corpos de alienígenas capturados pelo governo americano permanecem no campo do folclore. O mais provável é que muitos dos avistamentos de OVNIs relatados nos arredores da base sejam, na verdade, testes de aeronaves secretas, cujos formatos e capacidades fogem ao conhecimento da maioria das pessoas. Ainda assim, o governo americano sempre alimentou, mesmo que indiretamente, a aura de mistério em torno da Área 51. Seja por motivos de segurança nacional ou para desviar a atenção do verdadeiro propósito da base, o sigilo serve como uma ferramenta poderosa.
Afinal, quanto menos se sabe, mais fácil é proteger projetos confidenciais e impedir que informações sensíveis caiam em mãos erradas. Além do aspecto militar, a Área 51 também se tornou símbolo de uma desconfiança generalizada em relação às autoridades. A ideia de que governos escondem informações importantes do público, especialmente sobre temas tão fascinantes quanto a vida extraterrestre, é combustível para teorias da conspiração. Em um mundo onde a informação circula cada vez mais rápido, o segredo absoluto se torna por si só um convite à especulação. Mas a Área 51 não é apenas cenário de teorias absurdas. Ela representa, antes de tudo, a busca incansável por inovação e supremacia tecnológica. Ao longo de sua história, a base foi palco de grandes avanços na aviação e na espionagem, ajudando a moldar o equilíbrio de poder durante a Guerra Fria e garantindo vantagens estratégicas para os Estados Unidos. Os projetos desenvolvidos ali são exemplos impressionantes do que a engenharia, a ciência e a criatividade humana podem alcançar quando os recursos e o sigilo trabalham juntos. O avião espião U-2 foi capaz de voar a altitudes tão elevadas que se tornou praticamente invisível para os radares inimigos. O SR-71 Blackbird, por sua vez, estabeleceu recordes de velocidade e altitude ainda não superados por aeronaves tripuladas. Já o F-117 Nighthawk inaugurou a era dos aviões furtivos, mudando para sempre os paradigmas do combate aéreo. Vale lembrar que todos esses projetos só se tornaram públicos muitos anos após seu desenvolvimento. Durante o período em que estavam em operação, eram tão secretos quanto qualquer relato sobre discos voadores. Isso mostra como o segredo faz parte da própria natureza da Área 51, independentemente de envolver ou não questões extraterrestres. Nos últimos anos, com o aumento do interesse popular e a facilidade de acesso à informação, a Área 51 passou a ser alvo de manifestações e eventos inusitados. Em 2019, por exemplo, uma brincadeira nas redes sociais sugeriu que milhares de pessoas invadissem a base para ver os alienígenas. O evento, chamado Storm Area 51, viralizou e chamou a atenção da mídia mundial, levando o governo americano a reforçar ainda mais a segurança na região. Apesar do tom humorístico, a reação das autoridades mostrou que, independentemente do que de fato acontece ali, a Área 51 continua sendo vista como um ativo estratégico vital para os Estados Unidos. Outro aspecto importante é o impacto cultural da Área 51. Ela aparece regularmente em filmes de ficção científica, séries de TV e livros, sempre associada a segredos governamentais e vida alienígena. Produções como Independence Day, Arquivo X e inúmeros outros títulos ajudaram a consolidar a imagem da base como o epicentro das conspirações mais fantásticas. Esse fenômeno cultural é tão forte que, para muitas pessoas ao redor do mundo, a Área 51 é sinônimo de mistério, mesmo que nunca tenham ouvido falar dos verdadeiros projetos desenvolvidos ali. Mas e quanto ao futuro? O que esperar da Área 51 nos próximos anos? É provável que ela continue desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento de tecnologias militares de ponta. Drones, sistemas de inteligência artificial, novas aeronaves furtivas e outras inovações certamente passam ou passarão pelos hangares secretos da base. E enquanto o sigilo se mantiver, as teorias e especulações também continuarão a existir. Para aqueles que ainda acreditam em visitas alienígenas e engenharia reversa de espaçonaves extraterrestres, a Área 51 jamais perderá seu fascínio. Afinal, ela representa tudo aquilo que é desconhecido, proibido e potencialmente revolucionário. Para os mais céticos, a base é um exemplo extremo de como o segredo pode ser usado para proteger interesses nacionais e garantir a liderança em tempos de incerteza. O que é inegável é que a Área 51 se tornou parte indissociável do imaginário coletivo. Ela simboliza nossos medos e esperanças em relação ao desconhecido, nossa curiosidade insaciável e o desejo de acreditar que há algo além do que podemos ver e compreender. Seja como palco de avanços científicos ou como esconderijo de alienígenas, a base continuará a inspirar debates, teorias e sonhos por muitas gerações. Por trás das cercas da Área 51, existe uma história fascinante de coragem, inovação e, acima de tudo, segredo. O verdadeiro legado da base talvez não esteja em naves alienígenas ou corpos extraterrestres, mas sim na capacidade do ser humano de explorar fronteiras desconhecidas, superar limites e proteger aquilo que considera mais precioso.
Ao longo dos anos, a Área 51 também serviu como palco para o desenvolvimento de tecnologias que mais tarde influenciariam a aviação civil e até mesmo outros setores da indústria. Materiais compostos, técnicas avançadas de radar e sistemas de navegação sofisticados começaram como projetos ultrasecretos antes de chegar ao conhecimento público. Assim, pode-se dizer que, de certa forma, todos nós nos beneficiamos, direta ou indiretamente, das inovações nascidas sob o manto do segredo em Nevada. Outro ponto relevante é a colaboração internacional, que de tempos em tempos ocorre mesmo em ambientes tão restritos. Engenheiros, cientistas e militares de diferentes nacionalidades já trabalharam em conjunto na Área 51, especialmente durante períodos de cooperação estratégica entre os Estados Unidos e seus aliados. Isso mostra que, apesar do clima de desconfiança e sigilo, o avanço tecnológico é muitas vezes fruto do esforço coletivo de mentes brilhantes de todo o mundo. Mas se a verdade sobre a Área 51 é em grande parte uma história de desenvolvimento científico e militar, por que então a crença em alienígenas e OVNIs persiste com tanta força? A resposta está em parte na própria natureza humana. Sempre fomos fascinados pelo desconhecido, pelo que está além do nosso entendimento. O universo é vasto e a possibilidade de não estarmos sozinhos desperta tanto medo quanto esperança. Quando esses sentimentos se misturam à desconfiança em relação às autoridades e à falta de informações concretas, o resultado é um terreno fértil para o surgimento de mitos e lendas. Além disso, a cultura popular tem papel fundamental na perpetuação dessas ideias. Filmes, livros e séries de televisão não apenas refletem, mas também moldam a maneira como enxergamos a realidade. Ao apresentar a Área 51 como um local de encontros com extraterrestres e experimentos secretos, esses produtos culturais reforçam o ciclo de mistério que envolve a base. Vale lembrar, contudo, que a busca por vida extraterrestre não se limita à ficção. Cientistas de todo o mundo dedicam suas carreiras à procura de sinais de vida fora da Terra, seja por meio de sondas espaciais, radiotelescópios ou missões tripuladas. Até o momento, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada, mas a busca continua, impulsionada pela curiosidade e pelo desejo de responder à pergunta fundamental: estamos sozinhos no universo? Enquanto isso, a Área 51 segue sendo para muitos um símbolo de tudo aquilo que é mantido em segredo, seja por necessidade ou conveniência. O próprio governo americano, ao manter o sigilo absoluto sobre as atividades da base, contribui para que o mistério nunca seja completamente desvendado. E talvez esse seja o verdadeiro segredo da Área 51. Ela é ao mesmo tempo real e imaginária, um local físico e um mito moderno, uma mistura de fatos e fantasia, que reflete nossa eterna busca por respostas. Em resumo, a verdade sobre a Área 51 é, em muitos aspectos, menos espetacular do que os filmes de Hollywood sugerem, mas não menos fascinante. Trata-se de um local onde se desenvolvem tecnologias de ponta, protegidas do olhar público por razões de segurança nacional. As histórias sobre alienígenas e discos voadores fazem parte do folclore que se formou ao redor da base, impulsionado tanto pelo sigilo quanto pela imaginação humana. Mas para além dos mitos, a Área 51 é um testemunho do engenho e da criatividade do ser humano, capaz de transformar o impossível em realidade, mesmo que longe dos olhos do mundo. É um lembrete de que o segredo, a curiosidade e a busca por conhecimento andam sempre de mãos dadas, impulsionando a humanidade rumo ao desconhecido. Portanto, ao pensar na Área 51, é importante separar o que é fato do que é ficção, mas também reconhecer que, em muitos casos, os dois se misturam de maneiras inesperadas. Afinal, é justamente essa mistura que torna a história da base tão irresistível e duradoura. E enquanto houver segredos a serem guardados, teorias a serem discutidas e sonhos a serem perseguidos, a Área 51 continuará a ocupar um lugar especial na imaginação de todos nós. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.